um espaço criado para aqueles que precisam de amparo, direção e força espiritual para enfrentar batalhas que nem sempre podem ser vistas a olho nu. Aqui, cada oração é como uma armadura invisível, cada palavra carrega propósito, e cada encontro é um chamado de Deus para que você se levante com fé. Estamos muito perto de alcançar 100.000 inscritos. E talvez seja justamente a sua fé que nos leve até lá. Se essa oração tocar seu coração, se inscreva e ajude essa corrente de luz a alcançar mais vidas. São Miguel Arcanjo é aquele que combate com justiça, que não se intimida diante da escuridão e que permanece firme mesmo quando o mal se esconde atrás de sorrisos ou se disfarça de boas intenções. Ele vê o que os nossos olhos não conseguem enxergar. Ele desmascara o que se esconde nas sombras e enfrenta com poder aquilo que tenta nos atingir em silêncio. É a Ele que recorremos hoje, diante de tantos inimigos, alguns declarados, outros ocultos, e tantos que nem sequer sabemos que existem. Senhor nosso Deus, nós nos voltamos a Ti nesta oração com um único pedido: proteção total contra todo o mal, contra toda a perseguição e contra toda a presença destrutiva que se levanta contra nossas vidas. Nós te pedimos que envies o teu guerreiro fiel, São Miguel Arcanjo, para afastar com sua espada tudo aquilo que tenta nos derrubar. Se houver planos de ruína, que sejam cancelados. Se houver armadilhas no caminho, que sejam expostas e desfeitas. Se houver alguém agindo com más intenções, que tu reveles a verdade. E se os inimigos forem espirituais, que sejam vencidos pelo teu poder. Há pessoas cercadas de olhares maldosos, palavras venenosas e julgamentos disfarçados de conselhos. São Miguel, venha com tua presença gloriosa e expulse do convívio de quem ora aqui toda pessoa falsa, todo invejoso, todo manipulador que finge amizade para colher informações. Que cada intenção oculta seja exposta, que cada máscara caia, que cada armadilha seja desarmada. Mas também existem inimigos que não têm rosto humano. São pensamentos destrutivos, sentimentos pesados, forças espirituais que agem no invisível. São Miguel, corta com tua espada todo o laço de opressão. Expulsa os espíritos de confusão, divisão e medo. Dissolve toda influência maligna que paira ao redor da casa, da mente ou da alma desta pessoa que agora reza com fé. Que toda sombra se afaste, que toda presença maligna perca a força. Que nenhuma palavra maldita encontre espaço. Que todo pacto feito contra esta vida seja desfeito agora, em nome de Jesus. E se há alguém vivendo injustiças, sendo acusado injustamente, sofrendo perseguições no trabalho, na família ou até mesmo dentro da igreja, que São Miguel Arcanjo se levante como defensor, que o julgamento venha do céu, que os inocentes sejam amparados, que os mentirosos sejam calados, que a justiça divina prevaleça sobre toda a trama do mal. Se você sente que precisa dessa proteção agora, escreva nos comentários: São Miguel, afasta de mim todo inimigo que eu vejo e os que eu não vejo. Esse gesto simples é um ato de fé, e é nessa fé que seguimos juntos. São Miguel Arcanjo, tu que foste escolhido por Deus como comandante do exército celeste, olha agora para aqueles que estão sendo cercados por forças contrárias. Vem com tua espada de luz cortar as correntes que tentam amarrar a vida de quem reza com fé neste momento. Muitos não sabem mais em quem confiar. Sentem que estão cercados por energias estranhas, por pessoas que mudaram de comportamento sem explicação, por pressões internas e externas que não cessam. Tu sabes, São Miguel, que nem todo mal se anuncia. Muitos se escondem por trás da aparência de bondade, mas trabalham no escuro para causar confusão, divisão e dor. Afastai, glorioso arcanjo,
os que tentam nos atingir com palavras carregadas de rancor, ironia ou desprezo. Afastai os que falam por trás, os que semeiam discórdia, os que alimentam intrigas com mentiras e manipulações. Que cada palavra lançada com veneno volte ao silêncio e que nenhuma delas tenha poder sobre nós. Que os ambientes que frequentamos sejam purificados da falsidade, que apenas a verdade e a luz prevaleçam. Tu, que derrotaste Lúcifer e seus anjos rebeldes, conhece o peso da inveja e a ação do orgulho que se rebela contra o bem. Por isso, combate também os inimigos invisíveis, aqueles que se apresentam em forma de desânimo, de opressão mental, de angústia sem explicação. Entra nas casas onde as pessoas estão lutando contra forças que não compreendem. Purifica os quartos, os corredores, os objetos. Livra de toda influência maligna, de toda visita indesejada do mundo espiritual. Que os sons estranhos, os sonhos perturbadores e as sensações de medo se dissipem com tua presença poderosa. E onde houver crianças sendo afetadas, protege-as com teu manto de luz. Toca os pequenos que choram sem razão, que acordam assustados, que estão sendo alvo de ataques invisíveis. Restaura o sono, devolve a paz ao coração das mães e pais, que cada cômodo da casa seja selado com a tua espada, para que nada que venha do mal se aproxime. São Miguel, protege também os caminhos dessa pessoa que te clama. Vai à frente nas entrevistas, nas reuniões, nas conversas importantes. Vai à frente nas decisões familiares, nas visitas inesperadas, nas portas que se abrem. Fecha as que levam ao engano. Abre as que conduzem à justiça. Guia os passos para longe da armadilha. Guia a mente para longe da confusão. Guia o coração para longe das alianças com o mal. Senhor Deus, ouvimos tua palavra que nos diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91. E nós cremos que, com São Miguel à nossa frente, nenhum plano do inimigo terá êxito, nenhum ataque será bem-sucedido, nenhuma ameaça prosperará. Confiamos na tua promessa e declaramos que somos guardados por aquele que luta ao lado do Altíssimo. A cada passo que dermos, a cada noite que dormirmos, a cada batalha que enfrentarmos, que São Miguel esteja lá, antes, durante e depois. Abra o seu coração agora. Deixe que esta oração fale com a sua alma, porque talvez o que você está enfrentando não seja apenas natural. Às vezes, os maiores inimigos não gritam, não batem à porta, não mostram o rosto. Eles se instalam silenciosamente dentro de nós, nas dúvidas que crescem, nos medos que paralisam, na sensação constante de que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal por fora. E é exatamente nesses momentos que precisamos da intervenção do céu. É aí que entra São Miguel Arcanjo, o guardião da verdade, o desmascarador das trevas, o defensor dos filhos de Deus. Quando os olhos não conseguem mais ver claramente, ele enxerga. Quando as forças se esgotam, ele se levanta por nós. Quando o coração está cansado de se defender sozinho, ele entra em ação com a força de 1000 exércitos. Pense agora nas situações em que você sentiu que estava sendo atacado, mas não conseguia explicar o motivo. Em que palavras ou gestos te feriram mais do que deveriam? Em que caminhos se fecharam de maneira estranha? Em que amizades se tornaram frias de repente? Em que doenças surgiram sem causa aparente? Em que pensamentos negativos insistiam em te dominar sem razão? Não, você não está louco, não é exagero. Há batalhas acontecendo além do que os olhos podem perceber. E São Miguel sabe disso. Ele caminha onde ninguém mais caminha. Ele luta onde ninguém mais tem coragem. Ele atravessa o invisível, quebra correntes escondidas, remove véus que confundem. Ele coloca luz onde o inimigo queria manter a escuridão.
Ele revela o que precisa ser revelado. E, principalmente, ele te cobre com proteção de cima a baixo, mente, corpo e espírito. Por isso agora é o momento de entregar tudo aquilo que está pesado demais, tudo aquilo que você sente que não dá conta sozinho. Entregar os medos, os inimigos declarados e os ocultos, as pessoas que te traíram e as que talvez estejam prestes a fazê-lo, os ambientes que causam desconforto, as noites mal dormidas, os pressentimentos insistentes, os sentimentos que você não consegue nomear. Entregue tudo, porque São Miguel está pronto. Ele não se atrasa, ele não se confunde. Ele sabe de onde vem o ataque e, mais ainda, sabe como vencê-lo. Mas ele precisa da sua permissão, da sua rendição, da sua confiança. Diga com fé: São Miguel, eu confio em ti. Luta por mim e deixe que ele haja. Olhe para dentro de você agora. Quantas vezes você precisou fingir que estava bem, quando por dentro tudo estava ruindo? Quantas vezes engoliu o choro, suportou a pressão, suportou o olhar de quem não sabia o que se passava? Quantas vezes pediu socorro em silêncio? Talvez esta oração seja a resposta que você esperava. Talvez este seja o sinal de que chegou a hora da virada. Então, antes de seguirmos, eu te convido. Feche os olhos por alguns segundos e pense naquilo que mais tem te angustiado. Peça a São Miguel, com sinceridade, que revele e remova todo inimigo, visível ou não. Essa entrega sincera é o início da libertação. São Miguel Arcanjo, defensor dos filhos de Deus, neste momento consagramos nossas vidas à tua proteção. Apresentamos diante de ti tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo o que está em risco, tudo o que tem sido atacado por forças que não compreendemos. Sabemos que o mal não descansa. Ele se esconde em atitudes sutis, em rostos aparentemente inocentes, em decisões que parecem pequenas, mas abrem brechas para a destruição. Por isso te pedimos, Miguel, que sejas agora a sentinela que nada permite passar. Lança teu olhar de fogo sobre os que tramam contra nós, mesmo que tentem disfarçar suas intenções com gestos educados ou palavras ensaiadas. Revela o que está escondido, desmascara as armadilhas que nos cercam, impede que sejamos manipulados por interesses ocultos. Onde houver malícia disfarçada de amizade, afasta. Onde houver ciladas armadas nos bastidores, fecha todas as portas. Onde houver acordos feitos para nossa derrota, desfaz com tua autoridade de príncipe celestial. Caminha ao redor das famílias que enfrentam perseguições silenciosas. Protege os que são criticados injustamente, os que sofrem retaliações no trabalho, os que são alvos de inveja, mesmo sem compreenderem o porquê. Toca com tua espada os corações endurecidos que tentam nos prejudicar. Que eles se afastem, se silenciem ou sejam transformados pela luz divina. Mas que nenhum dos teus filhos continue sendo vítima de ataques invisíveis. Miguel, sela agora cada pessoa que ora contigo. Sela o corpo contra doenças induzidas por cargas espirituais. Sela a mente contra pensamentos que não vêm de Deus. Sela os sonhos para que nenhuma presença maligna consiga invadir o descanso da alma. Sela os ouvidos para que a maledicência não encontre espaço. Sela a boca para que não sejamos instrumentos de conflito. Sela os olhos para que vejam apenas o que vem do alto. Sela os passos para que nenhum caminho nos conduza à queda. Pedimos também, Arcanjo fiel, que tua espada trace um círculo de fogo ao redor de nossas casas, um círculo que impeça a entrada de qualquer energia maligna, que os ambientes sejam purificados agora, que todo incômodo sem explicação desapareça, que os eletrônicos que se ligam sozinhos parem, que as brigas frequentes cessem, que o ar pesado seja trocado por paz, que tudo o que for contrário à presença de Deus seja removido com urgência. Intercede, Miguel,
por aqueles que sofrem com ataques espirituais diretos, por quem ouve vozes, por quem tem visões perturbadoras, por quem sente toques no corpo durante a noite, por quem já procurou ajuda médica, psicológica e mesmo assim sabe que há algo além. Envia teus anjos agora, envia reforços celestiais, liberta com tua espada oprimida cada alma atormentada e restaura o equilíbrio de quem já não aguenta mais viver com medo. Ó Deus Altíssimo, que entregaste a Miguel o comando do exército celestial, ordena agora que todo o poder das trevas seja quebrado. Em nome de Jesus Cristo, que venceu a morte e reina sobre tudo, declaramos que nenhum mal poderá resistir à tua autoridade. Com confiança, seguimos orando, prontos para avançar. Que Miguel continue à frente, limpando o caminho. São Miguel, arcanjo, nesta caminhada de fé, seguimos firmes ao teu lado. A cada passo, sentimos a necessidade de sermos ainda mais protegidos, porque os inimigos nem sempre se mostram. Às vezes, se disfarçam de conselhos, de convites, de elogios. Outras vezes, vêm disfarçados de memórias, de traumas antigos que insistem em voltar, de vozes do passado que tentam sabotar o presente. Por isso, clamamos por ti, guerreiro do Altíssimo. Vem com tua espada flamejante cortar todo o laço que ainda nos prende ao que já deveria ter sido vencido. Quebra os pactos feitos sem consciência, as palavras ditas em momentos de raiva, os votos negativos que foram lançados sobre nós. Cancela, em nome de Deus, todas as sentenças que disseram que não iríamos vencer, que iríamos fracassar, que nada daria certo. Porque essas palavras podem ter sido ditas por alguém, mas foram alimentadas por forças invisíveis que queriam nos manter cativos. Mas agora, diante do céu, dizemos: chega! Basta de viver sob o peso do que não é nosso. Basta de carregar o fardo de maldições que não aceitamos mais. Miguel, entra agora nas estruturas emocionais de cada pessoa que reza esta oração. Entra nas lembranças onde a dor começou. Toca os momentos em que fomos injustiçados, humilhados, deixados de lado. Retira o veneno plantado nesses episódios. Que nenhuma dor antiga continue funcionando como porta aberta para a ação do inimigo. Onde houver feridas, traz cura. Onde houver raiva, traz libertação. Onde houver tristeza profunda, traz consolo. Onde houver desejo de vingança, traz perdão. E se ainda existem pessoas próximas que são usadas como instrumentos de inveja, manipulação ou fofoca, pedimos: afasta com tua autoridade. Que os laços sejam desfeitos naturalmente, que o distanciamento venha pela paz, não pelo conflito. Que o mal perca a força sem precisar de brigas ou gritos. Que a proteção venha suave, porém firme. Porque quando és tu quem intervém, Miguel, tudo se organiza, tudo se alinha, tudo se silencia. Reveste agora cada coração com coragem, com discernimento para perceber os disfarces do mal, com intuição para sentir quando algo não está certo, com sabedoria para se afastar antes de ser atingido. Dá-nos sensibilidade espiritual, mas sem medo. Dá-nos visão clara, mas sem paranoia. Dá-nos consciência, mas sempre com paz. Porque a tua presença não é feita para assustar, mas para nos dar descanso e certeza de que estamos sendo cuidados do alto. Há momentos em que o inimigo se manifesta como um bloqueio que ninguém entende, como um projeto que nunca vai adiante, como um relacionamento que sempre termina do mesmo jeito, como uma sensação de cansaço sem fim. Mas hoje, Miguel, estamos dizendo: acabou. Não aceitamos mais viver como se estivéssemos sob influência de algo que não vem de Deus. Queremos liberdade plena. Queremos viver com a leveza de quem não deve nada ao mundo espiritual, apenas gratidão a Deus. E se você está sentindo neste momento que esta oração está quebrando algo, libertando algo, afastando algo,
escreva nos comentários: São Miguel está me libertando agora. Este ato de fé é uma declaração, é uma espada levantada no mundo espiritual. É você dizendo: eu não aceito mais viver sob ataques invisíveis. Senhor Deus Todo-Poderoso, ao longo desta oração entregamos tudo aquilo que nos aflige nas mãos do teu servo fiel, São Miguel Arcanjo. Agora, elevamos nossa prece a ti com confiança e humildade, sabendo que nada pode resistir à tua vontade quando te invocamos com fé sincera. Escuta, ó Pai, o clamor dos teus filhos que suplicam por livramento. Não permitas que o mal encontre espaço em nossas vidas, em nossas casas, em nossos pensamentos ou em nossos passos. Miguel, guerreiro da luz, estende agora tuas asas ao redor de cada pessoa que caminha sob ameaças silenciosas. Cobre com tua presença todos os que sentem o olhar invejoso de quem não suporta ver sua felicidade. Defende os que foram vítimas de palavras carregadas de intenção negativa. Dissolve, com tua autoridade, todo pensamento direcionado com raiva, toda tentativa de manipulação espiritual, toda influência maligna que deseja travar o avanço dos filhos de Deus. Percorre os ambientes que habitamos. Entra nos locais onde trabalhamos, nas casas onde moramos, nos lugares por onde passamos com frequência. Se houver qualquer resquício de energia contrária, elimina. Se houver objetos usados com finalidades ocultas, revela. Se houver intenções por trás de presentes recebidos, mostra com clareza. Que nenhum artifício do mal se esconda diante da tua luz. Que tudo o que estiver encoberto venha à tona para ser purificado e removido. Quantos acordos foram feitos sem que soubéssemos? Quantos nomes foram mencionados em rodas de pessoas que usam o espiritual para ferir? Quantos ataques foram lançados no silêncio, esperando nos encontrar despreparados? Mas o que essas forças não contavam, Miguel, é com a tua presença constante, com a tua vigilância incessante, com a tua espada que se ergue a qualquer sinal de injustiça, com o teu compromisso de proteger os que clamam pelo céu. Ergue muralhas invisíveis ao redor dos filhos de Deus. Muralhas que bloqueiam o que não foi enviado por Ele, que afastam pessoas que se aproximam apenas por interesse, que impedem associações nocivas, parcerias perigosas, decisões precipitadas. Que tudo aquilo que pareça bênção, mas na verdade é cilada, seja barrado. Que toda escolha contrária à nossa missão espiritual seja desfeita antes que nos cause dano. Quantos projetos nascem com entusiasmo, mas murcham no meio do caminho? Quantas portas se abrem, mas se fecham sem explicação? Miguel, mostra se há interferência invisível nesses fracassos. Mostra se estamos sendo observados, invejados, boicotados por forças que desejam nossa estagnação. E se assim for, entra em cena com teu exército. Senhor Deus, confiamos em Ti. Sabemos que nenhum mal é maior do que a Tua bondade. Nenhuma maldição resiste ao Teu nome. Nenhum feitiço pode anular Teu propósito. Por isso, suplicamos. Derrama agora sobre nós a Tua luz. Fortalece os nossos passos. Renova a nossa fé. E se for da Tua vontade, envia Miguel à frente de cada batalha, desfazendo o caminho dos nossos inimigos antes mesmo que cheguem perto de nós. E assim seguimos, em paz, em confiança, em oração. Pois sabemos que quem caminha com São Miguel jamais está sozinho. São Miguel Arcanjo, nesta reta final da nossa oração, pedimos que Tua presença continue iluminando cada sombra que ainda paira sobre nós, porque mesmo quando não vemos, o mal tenta agir. Ele ronda em pensamentos de dúvida, se insinua em sentimentos de raiva, se alimenta de ressentimentos escondidos. Mas não aceitamos mais ser reféns de forças que não vêm de Deus, e é por isso que clamamos de alma aberta.
Liberta-nos por completo, Miguel. Se ainda existem correntes que não foram quebradas, nós te pedimos, desfaz cada nó com tua espada. Se há pessoas que insistem em nos perseguir, sem que saibamos o motivo, bloqueia os acessos. Se há olhos que nos observam com más intenções, cobre-nos com tua luz. Se existem palavras ditas pelas costas, anula o efeito delas agora. Que toda tentativa de ataque, espiritual, emocional ou físico, seja neutralizada em nome de Deus, né? Miguel, olha por aqueles que vivem cercados de falsidade, por quem trabalha ao lado de pessoas que desejam sua queda, por quem vive em ambientes onde o mal se disfarça de afeto. Entra nesses contextos e revela o que está escondido, mostra a verdade com sabedoria e, se for necessário, afasta. Mesmo que doa, mesmo que custe relações, porque a paz vale mais do que qualquer convivência tóxica, e o livramento, às vezes, vem em forma de distanciamento. Coloca a tua mão sobre cada lar representado nesta oração. Caminha pelos cômodos, toca as janelas e portas, que onde houver uma entrada, haja também a tua vigilância, que nenhum espírito contrário se aproxime. Que nenhuma energia negativa consiga permanecer. Que cada ambiente seja um lugar de descanso e não de conflito. Um lugar de cura, não de contaminação. Um espaço de graça, não de perturbação. E se o inimigo estiver tentando agir por dentro, Miguel, através de pensamentos confusos, ataques de ansiedade, distorções da realidade, entra na mente agora e traz clareza, traz leveza, traz discernimento, que os pensamentos acelerados sejam acalmados, que a autossabotagem seja silenciada, que toda perturbação que nasceu do espiritual encontre em ti uma barreira intransponível, que o mal desista, porque encontrou resistência, e que essa resistência se chama fé. Faz com que as palavras que dizemos hoje tenham eco no invisível, que esta oração continue agindo mesmo depois que o vídeo terminar, que ela nos envolva em dias futuros, nos momentos difíceis, nas situações de risco. Que ela seja uma lembrança viva de que nunca estamos desamparados, de que, quando invocamos teu nome, São Miguel, o céu se move ao nosso favor. E se você sentiu que essa oração está revelando algo, protegendo algo, afastando algo, escreva nos comentários com fé: São Miguel está lutando por mim. Declare isso com convicção. Seu comentário não é apenas uma palavra escrita, é uma atitude espiritual. É como levantar um escudo. É como acender uma luz diante da escuridão. É como dizer: eu confio na proteção de Deus e do Príncipe dos Exércitos Celestiais. Senhor, ao encerrarmos esta oração, nos colocamos diante de Ti com o coração agradecido. Foram momentos de entrega, de confiança, de luta espiritual. Palavras que brotaram da alma de quem enfrenta oposições, que nem sempre se explicam. Inimigos que surgem de forma inesperada. Ataques que vêm disfarçados de amizade. Gestos que escondem intenções. Mas Tu, Senhor, vês além das aparências. E hoje clamamos: protege-nos com Teu escudo e envia mais uma vez São Miguel Arcanjo em nosso favor. São Miguel, Tu que foste levantado como príncipe das milícias celestes, nós te invocamos agora. Agradecemos por cada instante em que Tua espada foi levantada contra forças que tentaram nos destruir, por cada pensamento que foi protegido, cada armadilha que foi desfeita, cada presença maligna que foi expulsa. Tua força não dorme, Teu zelo é constante, e por isso nos sentimos seguros, mesmo diante das batalhas mais silenciosas. Não sabemos quantas vezes alguém desejou nosso mal. Não sabemos quantas palavras contrárias foram lançadas quando nossas costas estavam voltadas, mas confiamos que nenhuma delas prevalecerá. Porque há um anjo à nossa frente, revestido de autoridade, com olhos atentos e armas consagradas.
um guerreiro que luta pelo bem, um defensor que não se deixa enganar, um amigo fiel nas horas de maior perigo. E por isso, São Miguel, te pedimos, continua agindo onde não conseguimos ver. Fecha os ouvidos do inimigo, cega os olhos de quem trama nas sombras, silencia as línguas que se levantam sem verdade, rompe toda a corrente espiritual lançada contra a nossa casa, contra nosso trabalho, contra os nossos sonhos. Nada que tenha nascido da inveja ou da maldade humana encontrará espaço em nossa vida. Pedimos que tua presença continue sobre nós, ao deitar e ao levantar. Que teu manto de luz nos cubra em cada ambiente, em cada decisão, em cada passo. Que nossa mente esteja protegida contra a dúvida, nosso coração blindado contra o desânimo e nosso corpo fortalecido contra toda investida invisível. E se você que nos ouve até aqui sente que esta oração falou diretamente com sua realidade, escreva nos comentários: São Miguel já está vencendo por mim. Essa simples frase é uma declaração de fé e, ao escrevê-la, você também se une espiritualmente a todos os que estão lutando, crendo, orando. Agora, com carinho e fé, deixamos também um convite especial. Se esta oração tocou o seu coração, não vá embora sem participar dessa missão. Deixe o seu comentário, curta este vídeo, compartilhe com alguém que está precisando de proteção espiritual. Inscreva-se no canal Jornada da Fé para continuar recebendo orações como esta. Estamos muito próximos de alcançar a marca de 100 mil inscritos e a sua presença aqui é essencial para isso acontecer. E se esta oração foi resposta para a sua alma, considere clicar no botão Valeu demais e também se tornar um membro do canal. Seu apoio nos ajuda a continuar levando palavras de fé, esperança e libertação a milhares de corações. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida e que São Miguel Arcanjo permaneça contigo, afastando todos os inimigos, os que você vê e os que você jamais verá. Até a próxima oração.